Gostaria, antes de mais nada, né, de dar as boas-vindas ao Dr. Ricardo César, como já tinha feito anteriormente, dizer que é um prazer para nós contar com a sua presença, tá? E que o tema abordado não foi de escolha fácil, mas é de bastante interesse da comunidade acadêmica. Uh, Antes de passar a palavra, eu gostaria ainda, doutor, de fazer uma leitura breve aqui do seu currículo para que as pessoas tenham mais conhecimento da área que o senhor atua e do tema que será ministrado aqui na palestra. Bom, o professor, ele é doutor em conservação de ecossistema pela Exalc-USP, pós-doutorando no Laboratório de Silvicultura e Restauração Florestal, também da Exalc-USP, e trabalha atualmente com temas de restauração ecológica, ecologia da paisagem, comunicação científica, seleção de modelos, sucessão florestal e restauração de paisagens florestais. Possui ainda experiência em ministrar disciplinas, sendo coautor de artigos científicos publicados em revistas reconhecidas como a Nature e a Science Advances. Já trabalhou também como colaborador em ONGs, como a SOS Mata Atlântica e a The Nature Conservancy, TNC. Me corrija, professor, se estiver com algum equívoco. E a WeFirst. Bom, acredito que isso já é suficiente para ter uma noção da sua área de atuação e gostaria então de passar a palavra para que o senhor apresente-se, né, de uma melhor forma e dê continuidade à apresentação. Novamente, nossos agradecimentos, professor. Muito obrigado aí pela introdução bem generosa, Thales. Valeu mesmo. Pode me chamar de Ricardo se quiser, mas se ficou que você se sentir melhor. Uma coisa que faltou, mas se você descer no meu Lattes, tu vai ver, eu era do PET na graduação, né? Não sei se você chegou a ver, tá lá, né? Eu fui um bom tempo do PET na graduação e foi muito bom, recomendo. Então, por isso eu também imediatamente quis aí falar com vocês e estou disponível para o que vocês precisarem. Pessoal, eu preparei uma apresentação, a ideia também é que eu vou tentar ser meio rápido, porque não quero pegar o tempo de vocês, quero deixar mesmo para o que estava rolando aqui, que era a conversa. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Como é que funciona, Thaleson? Então, a gente tem até às 11, incluindo as perguntas do pessoal, e eu compartilho aqui com vocês. Como é que está funcionando no evento? Me desculpa. Bom, professor, a gente adotou um modelo, né, de fazer a apresentação do seu tema e após a gente abrir para perguntas, porque assim fica mais didática da nossa forma de ver o evento. E Ótimo. também, professor, prometo recompensar aí os minutos que a gente acabou tomando seu, tá? Então, se precisar estender até as 11h10, 11h15, sem problemas, tá? Não esquenta a cabeça com isso. Vamos ver se vai ser necessário. Vamos lá, então. Então, pessoal, eu não vou me apresentar, o Thaleson fez isso muito bem. Eu vou trazer um pouco aqui, bem brevemente, a questão de restauração e conservação de nascentes, mas principalmente, eu vi que tem muita gente aí da engenharia ambiental, né, como estava aí na conversa anterior. Eu sou mais da área florestal. Então, inevitavelmente, eu vou focar mais na parte de vegetação, de mudanças climáticas, de técnicas de recuperação e conservação, princípios da restauração e conservação, do que em processos, por exemplo, de poluição, né, ou de dinâmica hidrológica. Essas questões eu não... Primeiro, porque eu não ia ter tempo de abordar tudo isso. Segundo, que também não está entre as minhas especialidades, tá? Mas com certeza tem uma literatura muito vasta disso, e pessoas bem melhores do que eu para falar disso. Eu vou focar mais no que eu sei fazer, para não falar besteira. Então, vamos lá. De forma geral, pessoal, assim, essa é uma contextualização que eu trago do porquê que a gente tem que fazer restauração e conservação, né? Não é uma coisa, eu faço porque é legal. Eu faço porque é legal, mas também tem vários outros motivos. Essa aqui é um gráfico de anomalia de temperatura do pessoal de 4 referências diferentes compiladas pelo pessoal da NASA, desde 1880 até hoje. Então vocês podem ver claramente um aumento das anomalias de temperatura, principalmente após o processo de industrialização e das atividades humanas.
Vocês estão conseguindo ver minha tela, imagino? Se eu não conseguir, fala alguma coisa aí. Eu não Estamos consigo ver sim, vocês. professor. Está Perfeito. passando normalmente aqui. Não só essa questão aliado a essas questões, mas causado por diversos outros fatores, também a gente tem um aumento das extinções de espécies nativas, né? Então, assim, dá para ver também com essa revisão bem legal que foi feita, que, assim, essa linha pontilhada é a taxa normal de extinção de espécies. Espécie, quando você fala, extinguiu tal espécie. A espécie sempre foi extinta. Sim, essas espécies sempre foram extintas naturalmente. Só que hoje está mais ou menos quase 100 vezes maior a taxa de extinção de espécies do que era para ser o background, o normal, né? Então a gente está vivendo uma crise ambiental e das espécies que sobraram, se você fazer a média, cerca de 1/4 das espécies que sobraram hoje estão ameaçadas em algum nível de ameaça de extinção. Muitas delas a gente nem sabe se está ameaçada ou não, porque a gente não tem estudo. Então, assim, estamos numa crise ambiental, numa crise de biodiversidade, e antes tarde do que nunca, a gente está percebendo que a gente tem que recuperar e conservar o que resta, porque a vida vai ficando mais difícil e, na minha opinião, mais chata e mais feia com menos biodiversidade. Mas também mais difícil para a sobrevivência, mais difícil para a nossa sobrevivência, vai ficando mais caro viver no planeta, os alimentos vão ficando mais caros, como a gente também está vendo. Lógico que a alta dos alimentos recente é vários fatores, um deles mudança climática. Então eu vou trazer um pouco, pessoal, assim, eu quero trazer para vocês conceitos e princípios aqui, para que vocês vão poder aplicar em diferentes contextos, tá? Eu não vou trazer receitas de bolo de conservação e restauração, eu vou trazer diferentes práticas, em quais contextos elas podem servir, porque se alguém trouxer uma receita de bolo para você e falar que isso serve para tudo, eu não trabalharia com essa pessoa, né? Já diria o poeta, fique atento, meu irmão, quando alguém te oferece o caminho mais curto. Então, só para trazer alguns conceitos, eu vou falar de restauração, mas só para vocês entenderem, existe remediação, que é o que o pessoal da engenharia ambiental trabalha bastante, que é eliminar contaminantes de uma área. Existe a reabilitação, que é recuperar o potencial produtivo de uma área para uma finalidade diferente. Um exemplo, eu tenho uma área que foi feita mineração e hoje eu transformo ela num pasto que produz gramínea, produz carne, produz leite. Isso é uma reabilitação. Era uma floresta antes, virou uma mineração, que não é depois da mineração não é mais produtivo, eu reabilitei numa pastagem, ou reabilitei no plantio de laranja, cana. Beleza, é uma reabilitação. Essa é mais ou menos a ideia geral da remediação ou da reabilitação. Existe também a recuperação, que ela é um conceito muito mais amplo, né? E ela beira a restauração, ela também é restauração. Então eu vou mostrar para vocês que também algumas definições são meio difusas. A recuperação, você está recuperando alguns processos ecossistêmicos, mas você não está recuperando a biodiversidade nativa. Por exemplo, eu tinha uma área, que pode ser uma área totalmente degradada, ou um pasto, ou um plantio de cana, e ele virou um sistema agroflorestal de café com cacau. Não era a composição nativa, mas eu estou recuperando um extrato florestal, eu estou recuperando processos de infiltração de água, eu estou sequestrando carbono, eu estou recuperando alguns processos. Eu transformei numa floresta de eucalipto. Beleza, era uma floresta nativa, Mata Atlântica. Eu transformei uma área foi destruída e eu transformei numa floresta de eucalipto. Não recuperei biodiversidade, mas estou recuperando alguns processos como sequestro de carbono, né? A restauração, a palavra em si, ela vem da galera que trabalhava com restauração de arte, de monumento histórico, que é voltar algo a ser exatamente o que era antes. Né? A galera dos dentistas também, né? Restauração dentária, usam muito esse termo. Não é muito isso que a gente faz, tá, gente? Hoje, na área ambiental, na área de recuperação de florestas, não é restauração tentando fazer uma cópia do que era antes. A gente achava que dava para fazer isso, mas vê que é quase impossível. E como toda área, tem muita gente fazendo coisa errada aí, então, né, a nossa área também tem coisas boas e ruins acontecendo. Mas uma definição meio geral da restauração, se vocês quiserem uma definição mesmo, é o processo e prática de auxiliar a recuperação de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído. Note que a definição não fala nada sobre você tem que plantar árvores, você tem que semear espécies nativas,
ela não define o método, porque existem 1000 caminhos para chegar nisso, tá? E isso é importantíssimo, por isso que eu falei, cuidado com receita de bolo. Mas o que é importante? A restauração é uma ação humana. Existe uma intenção de de restaurar um ecossistema. Ah, mas Ricardo, tem vários lugares que são abandonados e a floresta se recupera naquele lugar. Sim, e a maioria do ganho de cobertura de floresta nativa é por esse processo. Mas isso não é restauração, isso é regeneração natural, é sucessão florestal. Restauração, por definição, é uma ação humana, né? E a definição, como eu disse, ela se refere a um objetivo e não a um método. Hoje, isso é muito discutido, mas o que a gente entende cada vez mais é assim, que existe um contínuo, pelo menos a Sociedade Internacional para a Restauração, ela entende que existe um contínuo da restauração, né? Você pegar uma área degradada e fazer um SAF de café e cacau, igual eu coloquei de exemplo, talvez você não está recuperando as espécies arbóreas nativas, mas você provavelmente está recuperando o solo, provavelmente está sequestrando carbono, está fornecendo alimento para a fauna, está criando um ambiente mais favorável para a fauna se mover na paisagem. Ah, mas e se eu quiser plantar só árvores nativas e fechar aquela área que só árvore nativa, plantar 200 árvores nativas? Pô, legal, então você está tentando fazer um ecossistema mais parecido com o original, que não vai ser igual, lógico, mas parecido com o original, com funções mais parecidas com o original. Ótimo, isso também é restauração, né? Então, o exemplo do café com cacau, ele seria uma recuperação. A galera chama, eu não gosto desse termo, tá? Porque parece que uma é melhor que a outra. Não é esse o termo, são objetivos diferentes. Mas o pessoal da sociedade, eles chamam restauração, recuperação 1, 2 estrelas. E a outra que eu falei de plantar 200 árvores nativas é a recuperação 5 estrelas, como se fosse hotel para animal a restauração. A floresta é um hotel para animal agora, né? Você tem hotel 1, 2 estrelas e hotel 5 estrelas. Eu não gosto disso, mas só para vocês terem uma ideia de diferentes termos. E também eles trazem atividades restaurativas, que elas não recuperam hábitats em si, mas elas recuperam ou mitigam alguns processos. Por exemplo, você reduzir as emissões de gases de efeito estufa, você está ajudando a recuperação do planeta do aquecimento global, mesmo que seja através de um painel solar, né, como está aqui mostrando. Então, galera, o termo é um contínuo grande. Em resumo, tudo ajuda. Tudo que você puder fazer para ajudar o meio ambiente, seja um processo industrial, seja um plantio, uma recuperação, seja conectar fragmentos, seja reciclagem, é uma ação que de alguma forma restaura o planeta ou não danifica. Então estamos todo mundo trabalhando junto no mesmo barco, tá? O meu foco é vegetação e carbono. Trazendo um pouco, eu não vou me prolongar nisso, né? Trazer um pouco também eu acho que eu contextualizei bem a situação que a gente está, trazendo um pouco como que a gente chegou aqui. A história da humanidade é uma história super legal, super bonita. Nossa espécie começou 100 mil, 120 mil anos atrás. Chegamos aqui no Brasil provavelmente uns 12 mil anos atrás, né? Que é o fóssil da Luzia, até onde eu lembro é o fóssil mais antigo que a gente tem, que foi é uma mineira, né? Que foi encontrada lá. Esse processo foi bem legal, mas a gente também espalhou em espécies invasoras, causamos extinções, né? Aqui no Brasil a gente tinha a megafauna, que foi extinta principalmente pela ação das comunidades, dos povos originários. E lógico, né, esses povos também, pelas atividades deles, mudaram o ambiente, né? Existe o sambaqui, se eu não me engano. Sambaqui, agora que eu vi escrito aqui. Populações caçadoras-coletoras, elas também alteravam o ambiente, né? A agricultura de corte e queima, antes da chegada dos colonizadores europeus, existia ações que alteravam o ambiente. Lógico, numa escala muito menor e muito menos impactante do que a gente faz hoje, tá? Hoje o que a gente faz tá mudando o ambiente em escala global e extinguindo muito mais espécies do que as que foram extintas pelas ações humanas desses povos originários, tá, gente? Eu não tô pondo isso na mesma balança. E lógico, como vocês sabem muito bem, a fase pós-colonização, a primeira coisa que os portugueses fizeram aqui quando chegaram foi derrubar uma árvore. Então, isso está muito intrínseco na nossa cultura. Só para trazer aqui um exemplo, por exemplo, do estado do Paraná. Olha aqui, em 1890, é aqui no canto superior direito, e aqui a mudança do uso da terra até chegar no ano 2000.
Então, cara, a gente não perde tempo em desmatar. Eu estava em Rondônia semana retrasada, e assim, Rondônia foi de... Em 1985 tinha 90% de cobertura florestal, e hoje tem, assim, em 30 anos tem menos de 40. Então, assim, um desmatamento intenso, rápido, que já aconteceu no início da colonização e continua acontecendo nas regiões mais fronteiriças do Brasil. Só para trazer para quem não sabe, esse site é maravilhoso, é o Map Biomas. Se você chegar lá, digitar Espírito Santo, ou digitar Brasil, ou digitar Mata Atlântica, ele te dá todo o histórico de uso da terra desde 1985, do município, estado, bioma, do que você quiser. Dá para baixar esses dados, tá? Eu gosto de divulgar plataformas sensacionais que eu uso no meu trabalho. É lógico, numa escala dessa existem erros de classificação, mas é super útil. Então, beleza, precisamos restaurar, o negócio está feio. Quanto precisamos restaurar? Quanto que precisamos recuperar? Existem vários estudos que apontam que isso varia muito com o bioma, com a espécie que você quer conservar, com o tipo, né, o ambiente, que é cidade, mas um número meio mágico, também para ser usado com muita cautela, é que é importante manter 30% de cobertura florestal nas paisagens, nas regiões. Por quê? Como vocês podem ver, ó, esse estudo foi feito para pequenos mamíferos, aves e anfíbios. Se você manter 30% da cobertura... Aqui é o número de espécies, tá, gente? É a integridade das espécies. Com 30, mais ou menos, né? Você vê que tem uma margem de erro mais ou menos com 30% de cobertura florestal, você já atinge uma ótima integridade das espécies, que, assim, você conserva a grande maioria das espécies, tá? Depois eu posso passar essas referências para vocês. Eu tô passando bem rápido, eu tô passando por cima, só desse estudo da Bank Slate, dá para ficar falando 20 minutos do trabalho dela, mas eu não quero me aprofundar aqui, eu quero que vocês daí no momento das perguntas, vocês escolham no que se aprofundar, no que for interessante para vocês, tá, gente? Eu vou passar correndo, eu vou passar por cima. E eu falo rápido, vocês viram. Caso vocês não entendam algo lógico ou tiver alguma pergunta pontual, fiquem à vontade para me interromper. Também a restauração, diversos estudos mostram que ela recupera processos ecológicos, né? Essa aqui é uma revisão de literatura feita em 2009 e ela está super atual ainda, que ele mostra que a restauração ela recupera serviços de biodiversidade, de suporte e de regulação, tá? Então, o de provisão, ele não conseguiu encontrar uma diferença estatística porque ele tinha poucos estudos. E aqui, por exemplo, é só um exemplo de um estudo que mostra o potencial de sequestro de carbono das florestas degradadas. E se a gente não destruísse essas florestas degradadas, a gente deixasse elas se recuperarem, o quanto que a gente recuperaria de carbono em 30 anos. Tá? Você vê que, por que não tem nada na Amazônia? Porque ele só estudou floresta degradada e aqui no centro da Amazônia, por enquanto, ainda está bem conservado. Então, existe um potencial muito grande de sequestro de carbono, de fornecimento de serviços ecossistêmicos e para salvar as espécies da extinção. Perder uma espécie é perder algo que demorou milhões e milhões de anos para se formar. A nossa espécie tem 120 mil anos. As maiores obras da nossa espécie, sei lá, vamos pegar a pirâmide do Egito, tem 5 mil anos, sei lá, algo em torno, tá, gente? Provavelmente mais ou menos. Uma espécie recente, uma espécie novinha, tem 3 milhões de anos, 1 milhão de anos. Não existe nada que a nossa comunidade, a nossa sociedade fez que é tão antigo. Perder uma espécie é perder algo que demorou milhões de anos para se formar. Então, é por isso que a gente faz recuperação florestal. Saiu um estudo recente agora, esse ano, que mostra que se a gente recuperasse 30% das áreas degradadas, que é o que está mostrando naquele estudo da Bank Slate, a gente salvaria mais de 60% das espécies da extinção. Tá? Então, só 30%, a gente não está pedindo para cobrir o mundo de floresta, tá? Não é... A galera fala, ambientalista, ele não quer produzir, ele só quer, né, abraçar a árvore e fazer... Não, cara, protege 30%. E faz bem feito o resto, onde vai ser cidade, onde vai ser agricultura, onde vai ser outros usos, protege 30%. Se proteger 40%, melhor ainda. E a gente já salva 60% das espécies da extinção, a gente ganha um tempo para mudanças climáticas, tá?
Pelo amor de Deus, eu tô ouvindo uns discursos que tá me dando asco. Então, esse é um resumo de tudo que eu falei, né? Uma coisa bem interessante também é assim, por que as pessoas restauram? Esse outro estudo legal do Tzovek, ele mostra que tem uma coisa muito forte que faz as pessoas quererem recuperar a floresta, e hoje a recuperação florestal, principalmente na Mata Atlântica, seja de nascentes, seja de qualquer outro contexto, é em área privada, tá, gente? O maior potencial de restauração florestal está em área privada, por causa também do Código Florestal, e porque são áreas que, historicamente, inclusive por incentivo do governo no passado, foram desmatadas. Você tem que convencer alguém a restaurar, tá? Muito do meu trabalho hoje, quando eu dou assessoria para outras organizações, é isso. Lógico, as pessoas percebem, cada vez mais percebem o benefício ambiental da recuperação florestal, percebem que isso é importante para a água, para o clima, mas muito importante, as pessoas hoje que mais querem fazer recuperação florestal são pessoas que tiveram, incrível que pareça, fiquei surpreso quando eu vi isso, tiveram contato com floresta, principalmente na infância, ou cresceram em áreas que tem floresta, né, ou tem alguma relação com floresta. Muitos de vocês estão aqui porque vocês têm interesse na área ambiental, no termo amplo da palavra. Eu garanto que muitos de vocês tinham um lugar com plantas, com natureza, seja um rio, seja uma floresta, seja um campo, seja um quintal, que vocês gostavam quando vocês eram crianças. E pode ser que isso que fez vocês estarem aqui hoje me ouvindo falar um monte de coisa. Tá? Então, essa questão da psique humana também é importantíssima para definir quem faz a restauração e quem quer fazer. E se ninguém quiser fazer, não tem como fazer. Por isso, eu também ressalto a importância da educação ambiental aqui, que é uma coisa que, infelizmente, eu não trabalho, mas ela é importante para o meu trabalho. Beleza, pessoal. Então, assim, outro conceito básico que todo mundo que tem que trabalhar com recuperação florestal tem que saber, no Brasil, é o Código Florestal. Dá para eu falar 2 horas do Código Florestal, que é a Lei de Proteção de Vegetação Nativa de 2012, 12.651, é o número da lei, se eu não me engano. Ela define quais são as áreas nas propriedades privadas que têm que ser protegidas, quais as áreas que têm que ser restauradas e quais tipos de manejo podem ser feitos nessas áreas. Lógico, tem várias leis, resoluções que complementam ela. Dá para falar 2 horas só dela, não vou me aprofundar aqui, mas só para vocês saberem, para nascentes perenes, né, e intermitentes, não, desculpa, nascentes perenes, agora com a mudança ficou só nascente perene, existe um raio de 50 metros, que são as áreas de proteção, que as atividades agropecuárias têm que ser feitas com menor impacto. O que quer dizer ser feito com menor impacto? Não está definido da lei, infelizmente, abre muita margem para interpretação. Então, essa margem, esse raio até 50 metros de uma nascente, ela tem que ser mantido atividades agropecuárias de baixo impacto. Se já existir vegetação nessa área de 50 metros, ela não pode ser desmatada. Se já existir vegetação nativa nessa área de 50 metros, ela não pode ser desmatada. Num raio de 15 metros da nascente, ela não pode ser desenvolvida atividade agropecuária, exceto algumas exceções, e se não tiver vegetação, ela tem que ser restaurada ou recomposta, como está aqui nesse estudo. Ricardo, mas se a nascente não é uma nascente, é uma nascente difusa, é um leito, né, um afloramento do lençol freático que gera uma nascente. É a mesma coisa contando a partir da borda predominante desse lençol freático, tá? Pô, Ricardo, beleza. Finalmente você está falando de nascente, né, cara? Demorou, mas chegou lá. O que você recomenda, então, para a gente restaurar? Olha, pessoal, eu vou trazer os princípios da restauração, mas eu recomendo que é um trabalho um pouco antigo, mas eu ainda uso ele como referência, porque tem poucos trabalhos tão completos sobre o tema. É o trabalho da Mariana Luzia Bertinardi. Ela não publicou em revista científica, mas ela está publicamente na biblioteca da USP. Se você digitar o título aqui, você vai encontrar isso na internet, PDF, para baixar gratuito, e você pode baixar gratuito, você não está pirateando nada, foi o dinheiro público que financiou essa pesquisa. Você tem todo o direito de ler, usar e divulgar. Ela fez um estudo bem legal, que ela testou diferentes métodos de restauração em nascente com diferentes espécies.
Então ela testou quais espécies toleram melhor o alagamento, porque nascente, principalmente nascentes ou áreas úmidas, que são as áreas do entorno de nascente, aqueles 15 metros em volta que você vai ter que recuperar, geralmente são áreas úmidas. O que são áreas úmidas? São áreas que boa parte do ano, ou em alguma parte do ano, o solo fica alagado. Seja porque é um afloramento, seja porque é uma área de convergência de água, seja porque o solo é raso, então o lençol freático está pertinho. Por algum motivo aquela área alaga. E planta adora a água, só que como tudo em excesso faz mal. Algumas espécies só que suportam essa condição de alagamento. E mais ainda, muitas áreas alagadas, elas encharcam na época cheia, e na época seca, como o solo é raso, ela tem pouco potencial de retenção de água, principalmente nascente intermitente. E aí dá uma seca braba naquela área, naquele microsítio, porque o solo é muito raso. Então, muitas plantas têm que tolerar essa variação. Enfim, ela testou quais plantas toleram esse alagamento, né, esses diferentes tratamentos que eu estou te mostrando aqui. E ela também testou diferentes métodos de recuperação na hora de plantar essas árvores, como fazer. Então, ela tentou o método de plantio normal, um método de montículo, que você faz um montinho aqui e planta muda em cima. Por quê, Ricardo? Porque você diminui o estresse de alagamento. Ela tem tipo uma praia onde ela pode respirar um pouco, porque senão algumas espécies a raiz afoga. E ela fez um outro método que era de drenos, que era um lugar também para a água escorrer para reduzir o alagamento. A principal conclusão do trabalho dela é que você tem que escolher muito bem a espécie. Independente desses métodos, desses 3 métodos aqui, ela não viu muita diferença. O mais importante eram escolher espécies que são de áreas úmidas e adaptadas a essa variação, tá? Então eu já trago aqui a conclusão do trabalho dela. Ricardo, quais espécies? Olha, gente, o trabalho dela foi aqui no interior de São Paulo, mas é Mata Atlântica também. De forma geral, o que deu muito certo foi assim, as cecrópias, que são as embaúbas, que eu sei que vocês têm aí, tá? O único problema da embaúba é que capivara adora comer, tá, gente? A capivarianta adora comer embaúba. Os gênero Piper, que eu sei que vocês têm aí também. Os gênero Croton, que são a sangra da água, né? Aqui a gente chama de sangra da água, que eu sei que vocês têm aí também. E em áreas um pouco mais sombreadas, também os cedros, né? Que é o gênero Cedrela. O pau-viola, que é o Citarexilo mirianthum. Essas espécies. Depois no trabalho dela vocês podem ver a lista completa. Bom, beleza. Legal, Ricardo. Específico para nascente, você pegou muito bem, eu acho. Mas como é que a gente faz agora para recuperar uma área? Né, eu sei as espécies, o que eu vou fazer? Gente, primeiro de tudo, seja uma nascente, seja qualquer lugar, e aqui entra um pouco a parte da conservação, você tem que se perguntar por que essa floresta foi degradada ou foi destruída. É porque entra gado, é porque pega fogo, é porque o proprietário desmatou no passado e hoje ele não quer mais desmatar, o que é bom, ou será que ele ainda quer desmatar se eu plantar, né? Muitas áreas têm desvio a galera joga o lixo, joga o ladrão de água em fragmento florestal, em área protegida, isso degrada a floresta. Você tem que resolver isso primeiro. Você pode fazer o melhor plantio do mundo, adubar, investir uma grana, e não é barato recuperar uma floresta. Se você não resolver os fatores de degradação, essa floresta vai pro saco. Ou não vai, ou pelo menos não vai ficar tão boa quanto você quer. Só para dar um exemplo, aqui é uma área que eu trabalhei no meu doutorado, perto do Distrito Industrial de Rio Claro, uma cidadezinha aqui do interior de São Paulo. É uma foto aérea de 1962, por sorte a gente tinha uma foto dessa época. Vejam essa área aqui, né? Vocês podem ver que aqui é uns fragmentos florestais bem perdidinho, né? Umas cerquinhas vivas aqui, um fragmentozinho aqui, e aqui era tudo pasto. Aqui tem um plantiozinho, provavelmente laranja, tudo pasto. Isso em 62. Essa foto está um pouco pior, mas vocês podem ver em 78, continua mais ou menos a mesma coisa. As florestas ela deu uma crescidinha, o plantio continua aqui e o pasto continua aqui. Olhem só o que aconteceu em 95. Olha como era 78, olha o que aconteceu em 95. A floresta cresceu, ocupou todo o pasto. E aqui em 2000 e 2020, né? Essa floresta ela se mantém. E até hoje ela está aqui. Uau, né? Pô, legal, né? Caramba, era só uns fragmentozinhos, virou uma florestona, né?
E eu visitei essa floresta, está muito bem, obrigado. Está maravilhosa. Foi um projeto, alguém plantou árvore, alguém semeou? Não. Nenhum humano, pelo menos, nenhum humano plantou árvore aí. Foi o que aconteceu. Eu conversei com a proprietária e ela simplesmente tirou o gado, porque a área era muito íngreme, dava trabalho tocar o gado. Ela tirou o gado e isso permitiu que as florestas existentes, bem lentamente, expandissem, crescessem até ocupar toda essa área íngreme, né? Por sorte, é uma área favorável para a regeneração natural, porque ela era íngreme, face sul aqui ajuda um pouco, pega menos sol, menos estresse hídrico. Então, o simples isolamento do fator de degradação, que nesse caso era o gado, e geralmente com pasto vem fogo, só deles pararem de fazer isso permitiu essa recuperação, que é lenta, mas aconteceu. E geralmente isso acontece também quando tem fragmentos florestais existentes próximos. Então aqui só para dar um exemplo de degradação, né, fogo, a importância de fazer um acero para proteger do fogo. Aqui é um exemplo, uma foto antiga, de uma área, duas áreas. Uma foi isolada do fogo por 15 anos e a outra não. Só isso. Só protegi do fogo. Fiz um acero, parei de pôr fogo. Recuperou. Então por isso que eu falo que a definição de restauração não tem nada a ver com um método. Né? Ah, tem que plantar árvore. Não, ó, restaurou. Só parou de pôr fogo. Só fez um acero. Colocou um trator ali que isolou do fogo. Acabou, restaurou. Restauração, 5 estrelas. Aqui também um exemplo de uma área com gado. Né? Uma área da esquerda é uma floresta que entra gado, da direita é uma floresta que não entra gado. Veja a regeneração natural, né? A vegetação nas duas situações. Aqui também a mesma situação. Então, assim, pessoal, um princípio importante dos métodos de restauração é assim, a gente tem que fazer uma vegetação, seja ela o Cerrado, seja ela a Mata Atlântica, a Amazônia, um campo sulino, a Caatinga, e tem pessoas trabalhando em todos esses biomas que eu mencionei, tem que fazer a vegetação se recuperar, e você tem que se perguntar, por que não tem uma vegetação aqui hoje? Bom, para uma vegetação existir num lugar, tem um processo, né? Vocês olharem aí, eu não sei onde vocês estão, se vocês estão numa janela, se vocês estão num lugar, se vocês olharem para fora, talvez vocês vejam uma árvore. Ou uma grama, um mato crescendo no meio do concreto. Para esse cara estar aí hoje, teve que ter acontecido o seguinte: essa semente teve que ter chegado até aí, ou alguém plantou em algum lugar a semente e trouxe a muda depois, né? No ambiente natural são dispersores. Essa semente teve que ter sobrevivido, germinado, se estabelecido e se estabelecido, virado uma árvore. Ou também, talvez ela veio, né, não de semente, mas de um brotamento, de uma raiz, de um toco, alguma coisa. As ações de restauração, elas atuam em algum ponto aí, para você ter a vegetação no fim. Então você pode ajudar a regeneração natural, adubando a regeneração natural, protegendo ela, controlando gramínea, né? Isso é super forte no cerrado, porque o cerrado ele tem um potencial grande de regeneração natural quando ele é degradado. Lógico que se você degradar por muito tempo, revolver o solo, herbicida, ele perde isso, e daí é muito difícil recuperar o cerrado. Mas enquanto ele ainda está ali lutando, ele é uma vegetação que tem muito potencial de recuperar por regeneração natural. Existem técnicas que você intervém em núcleos, você pode plantar mudas, árvores em grupos, você pode transportar sementes em grupos, você pode diferentes métodos que esses grupos vão expandindo e a regeneração natural vai se recuperando aqui. E existem métodos de plantio em área total, você planta numa grande área e você forma uma floresta. Aqui é um pouco a ideia dos núcleos, né? Você planta em núcleos que eles expandem, igual aqueles fragmentos que eu mostrei em Rio Claro estão expandindo, os núcleos ao longo do tempo vão expandindo até ocupar a área. Existem métodos que você pega mudas de áreas, plântulas de áreas que vão ser desmatadas, espero que legalmente desmatadas, e leva para um viveiro ou leva para outro lugar para fazer a recuperação desse lugar. Então é um transplante, eu gosto de chamar de resgate de plântulas. Existem técnicas que você não planta muda, você semeia direto a semente assim na área que você quer recuperar, né? E isso germina. Isso aqui é uma área com 2 anos de idade que foi feito isso. Eu vi exemplos muito bons disso, exemplos muito ruins, depois a gente pode discutir o que dá certo e o que dá errado. E o clássico, que é o plantio, você plantar mudas, né? E aí você pode fazer toda uma estratégia de como plantar isso.
né? Eu vou plantar certas espécies que crescem rápido para sombrear logo, controlar a gramínea, criar uma estrutura florestal, plantar espécies que crescem mais devagar, para a gente poder ter a biodiversidade, e essas espécies vão durar centenas de anos. E isso, lógico, tudo que eu falei aqui você pode fazer em volta de uma nascente, você pode fazer em diferentes contextos. Você pode fazer numa área de preservação permanente, na reserva legal da sua propriedade. Numa reserva legal você pode plantar junto espécies exóticas para o seu uso, inclusive madeireiro. Você pode plantar espécies nativas para o seu uso, tanto em reserva legal e, em alguns casos, em APP também. Em alguns casos pode plantar exótica em APP também, mas não vou entrar nisso agora. Mas assim, galera, pensando nos princípios, o que eu quero trazer é que a recuperação e a conservação, ela não é um substituto de conservar florestas, de manter as florestas que nós temos hoje. Tudo bem que está desmatando, a gente recupera. Não. Não, 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 não. Primeiro que recuperar uma floresta, você vai gastar, varia muito, tá? A regeneração natural é bem mais barato, mas se a gente for fazer um plantio bem feito, você vai gastar de 20 a 40 mil reais por hectare, tá? É caro. Pode dar errado mesmo assim. E outra, a gente tem muitas espécies, só a Mata Atlântica tem 20 mil espécies de árvore, 20 mil espécies vegetais, mais de 2 mil espécies de árvores na Mata Atlântica, se eu não me engano, tá, gente? 2 mil espécies de árvores na Mata Atlântica. A gente sabe produzir talvez 300, no máximo, em viveiro para plantar. E umas a gente sabe produzir melhor e outras pior, tá? E assim, muitas espécies a gente não sabe produzir. Muitas espécies vão demorar décadas para ter a estrutura que elas tinham numa floresta nativa. Muitas espécies demoram décadas para frutificar, né? Muitas espécies, como epífitas, a gente nem sabe como recuperar esse grupo. Lianas, a gente não sabe como recuperar, né? A gente tem pouquíssimos estudos sobre esse tema. Isso sem falar, não estou nem falando de fauna, tá? Então, assim, a gente consegue recuperar, é trabalhoso, é arriscado, é difícil, é caro. Então, isso não substitui as florestas que a gente tem hoje, tá? Não justifica a destruição e desmatamento, o fato da gente conseguir recuperar em alguns casos. Gente, eu passei muito rápido, eu passei muito por cima, porque eu quero mais conversar com vocês, tá? Eu agradeço demais. Me desculpa alguma coisa, meu linguajar, ele não é tão refinado, talvez, quanto vocês esperavam, mas é o jeito que eu gosto de falar. É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, professor Ricardo. Foi excelente a explanação. Eu particularmente aprendi muito aqui, né, nessa área que eu não tenho muito aprofundamento, mas gostaria já de passar aqui para as perguntas, né, para já proporcionar essa interação e dizer também, pessoal, que a gente está com um horário mais flexível agora na palestra do professor Ricardo, então se alguém tiver a necessidade de abrir o microfone para fazer uma pergunta, pode fazer também. Passando, professor, a uma pergunta que foi feita aqui no chat pelo Pedro Henrique Fanslau. Ele pergunta, professor, teria um método ou estudo de caso para restauração de nascente em ambiente de cerrado e caatinga? E se sim, que tipos de espécies são utilizadas normalmente nesses biomas? Tô mudo. Perfeito. Cara, em cerrado tem, não necessariamente, eu não lembro agora de cabeça exatamente em nascentes, tá? Mas existem muitas iniciativas de restauração em cerrado, de diferentes métodos. Procura o pessoal da rede de sementes do Xingu, que é o pessoal do Instituto Socioambiental. Eles têm um trabalho super legal com semeadura direta em larga escala. Os caras restauram centenas de hectares por ano, a baixo custo, gerando renda para as comunidades indígenas, auxiliando os fazendeiros e agricultores a alcançar comércios mais sustentáveis também. Para mim é um projeto modelo. Outra pesquisadora muito boa sobre isso é a Giselda Durigan, na área de Cerrado. Ela trabalha muito com restauração em Cerrado e Mata Atlântica. Ela é uma pessoa incrível, ela é uma lenda da restauração florestal no Brasil. Ela já foi da seleção brasileira de basquete na graduação. E ela é um dos nomes mais fortes da restauração no Brasil hoje. Então, procura ela, digita assim, Giselda Durigan Cerrado, restauração.
Você vai achar muita coisa legal. Eu não ouso aqui te falar quais espécies, quais métodos para o Cerrado ou para a Caatinga, porque eu nunca apliquei, né? Eu nunca fiz uma coisa, um projeto lá. Eu só li estudos por curiosidade. E lógico vai ter diferentes espécies para diferentes situações. O que eu já posso te trazer do pouco que eu sei. Princípios importantes. No Cerrado, uma questão muito forte é assim, existe muita reprodução vegetativa, e como eu falei, o cerrado ele é muito bom para se recuperar. Assim, mano, se você pegar um cerrado bom, passar um correntão e tacar fogo, ele se recupera depois se você não fizer nada, tá? Não quer dizer que você deve fazer isso, mas ele se recupera, tá? Umas espécies ou outras vão dar uma baqueada, talvez não venham tão bem, mas no geral, depois de uns anos ele tá aí. Até porque o cerrado ele lida bem com fogo, não na frequência que tá acontecendo. Uh, Questões-chave do cerrado, sistema radicular, cara. Você vai produzir uma muda de cerrado, você vai olhar no viveiro, a muda tá desse tamanho. Muda de 6 meses, ela tá desse tamanhinho. Você fala, pô, velho, tá zoado esse negócio, né? Tá muito ruim. Aí você olha o tubete ou o saquinho que ela tá explodido de raiz, né? Tá estourado de raiz. Então muitas pessoas estão fazendo produção de muda de cerrado em cano de PVC, para você ter um espaço maior para a raiz crescer, ou em tubetes maiores. E quando vai plantar, na época chuvosa, planta numa profundidade, né, faz um berço maior para plantar ela, porque o sistema radicular é crítico. O cerrado funciona muito bem com transplante de estacas, funciona muito bem com semeadura direta. Eu vi um estudo de transplante de gramínea de cerrado, que deu muito certo também. Procura Giselda Dúriga. Caatinga. A Caatinga também é um ecossistema que ele conversa certas coisas do cerrado, ele é um ecossistema que ele aguenta porrada, não tanto quanto o cerrado, porque ele é um ecossistema que está beirando o árido, né? O problema da Caatinga é a desertificação. Então, para ele virar um deserto e não surgir nada, é fácil, né? Então, assim, o que é importante na restauração da Caatinga? O pessoal também está produzindo mudas que ficam mais tempo em viveiro, a raiz mais funda, para ela ter mais resiliência. Mas qual que é um problema da Caatinga que a gente ainda não tem muito controle? O estabelecimento da muda, ou de qualquer, seja plantada ou seja regeneração natural na Caatinga, depende da precipitação naquele ano. A Caatinga tem uma variação climática interanual grande. Então, se você plantou certinho a sua muda, mas naquele ano choveu mal, ela não vai dar bem. Então, infelizmente, é uma questão que a gente tem que pensar. Talvez irrigar, ficar mais caro, mas quem sabe é uma situação. Agora, eu não tenho de cabeça quem está trabalhando com restauração na Caatinga. Eu sei que tem uma mulher muito boa trabalhando com isso, mas me fugiu o nome. E ainda é bem inicial. Mas, enfim, é por aí. E a Caatinga entra muito a questão de conservação do solo, de desertificação, né, e de infiltração da água no solo, que é um fator chave. Não sei se eu respondi, mas eu te dei pelo menos direções. Pedro, qualquer novidade aí nas dúvidas, informa a gente pelo chat. Ele disse que respondeu, professor. Eu tô Passo, vendo aqui, então, ufa. a palavra ao Eduardo Silva Riz, para que ele faça a sua pergunta. Oi, bom dia, professor Ricardo. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada a nascentes urbanas. Por que eu faço essa pergunta? Eu estou fazendo estágio na Fundação do Meio Ambiente aqui de Palmas, no programa Água Viva, um programa que faz o monitoramento e busca trabalhar a conservação dos recursos hídricos daqui do município de Palmas. E a gente tem muito problema aqui em Palmas com nascentes degradadas, principalmente por causa de drenagem urbana, mas também por ocupação irregular. Você conhece, assim, algum material ou alguma coisa assim, ou você tem experiência relacionada a isso? Eduardo, eu vou ser bem sincero com você. Não tenho. Me desculpe. Aliás, eu estava em Palmas domingo. Muito legal, muito bom região. Vocês sabem fazer praça muito bem, e o Cerrado aí é maravilhoso. Mas, ó, o que eu posso te dizer? O Código Florestal, ele tem nuances para áreas urbanas. Né? Provavelmente você sabe dele melhor que eu, então, mas assim, só para te dar essa direção. Em área urbana, o que eu posso te recomendar? Eu acho que é muito mais uma questão social do que ecológica, de você realocar as pessoas, de você ver os fatores de degradação e de talvez lançamento de dejeto e de resíduo.
tá? Uma questão, às vezes, geralmente de infraestrutura e social, ou de educação ambiental. O que eu vejo que trabalha, que funciona muito bem, se você for pensar nas espécies para recuperar isso, não sei se é, desculpa, Eduardo, eu não sei se a sua pergunta é mais para o lado legal, social ou espécies para plantar, como restaurar, ou os três. Acho que se puder abordar os três, fica bem completinho. Vamos lá, então. Eu vou abordar muito superficialmente, porque eu tenho um pouco de experiência no meio urbano, tá? Legal, eu já te falei, cara, Código Florestal, a não ser, lógico, e daí deve entrar algumas legislações de outorga e resíduos que eu não estou muito familiarizado. Social, é o que eu falei, lei de isolar os fatores de degradação. Né? Você vai ter que trabalhar com as comunidades do entorno e vai ser algo extremamente difícil, trabalho de formiguinha. Por que que eles estão ocupando ali? Por que que aquele lugar está detonado? Eles usam essa água detonada? Está gerando problemas de saúde? Eu acho que isso é muito importante. E aí, depois disso, que você tiver isso mapeado, como que eu recupero essa nascente? Esse número de 50 metros, que o Código Florestal pede, 50 metros de proteção e 15 metros de restauração, ele não é um número que a galera tirou do chapéu. Existem estudos que mostram que uma proteção de pelo menos 30 metros de qualquer corpo da água já reduz muito a entrada de resíduo naquele corpo da água. Uma vegetação de 30 metros já protege muito bem aquele corpo da água de erosão, de deriva de fertilizante, herbicida, qualquer coisa. Tá? Então, só para você ter esse número como base. Que espécies que eu vou usar? Né? Como que eu vou recuperar? Eu perguntaria para a comunidade que está no entorno. Porque se você recuperar, mesmo que seja esse cara, olha, vou ser muito sério com você, eu não sei se a legislação apoia isso, mesmo que seja espécie exótica. Porque se você plantar espécies que as pessoas querem, por qualquer motivo que elas tenham, diminui muito a chance delas detonarem aquele lugar. Diminui, eu não garanto nada. Toda a recuperação florestal que eu faço com proprietários que vão usar a área, ou que eles estão meio assim, eu tento falar, olha, que espécie você quer? Geralmente são espécies nativas. E mesmo que não seja espécie nativa, se o cara é um pequeno proprietário, eu posso plantar algumas exóticas na APP, até na APP dele em certas situações, desde que eu não plante nada com potencial invasor. Entendeu? Então eu acho que esse é o caminho. Entendeu? É muito mais... As pessoas provavelmente não vão sair de lá. É muito mais ver com eles isso. A minha experiência nisso é superficial, tá, Eduardo? Mas é isso que eu faria. Bem legal, obrigado, professor. Bom, professor, tem alguns comentários aqui também. A Fernanda Bosque fala assim, que acha que nesse caso seria melhor o plantio de espécies já nativas do cerrado, né? Por causa do sistema radicular que tende a firmar os taludes. Perfeito. Eu acho que uma boa indicação de cerrado de galeria, né? Vegetação de galeria. Geralmente o gênero ficus é sensacional nisso, as figueiras. Tá? Excelente, professor. O Marcos Vinícius também fez um comentário, ele fala assim que acompanhou a restauração em uma empresa que ele estagiou, e na época era a restauração de uma mata ciliar no município de Aparecida, que é aqui no Tocantins. Ele fala que demorou muito, porque... Tá. Ele fala que demorou muito porque conhecia a área antes e conheceu depois do projeto, né? Mas mudou muito o clima após o término. E nesse local foi utilizado o plantio de mudas. Alguns dos benefícios da restauração, ele cita. Uhum. Marco, desculpa, pode falar, Thales. Então, professor, pode complementar o comentário. Faço Marcos, quantos anos é esse muito? Demorou muito. Mais ou menos, tá? Não precisa me dar exatamente. Enquanto ele responde, Perfeito. professor. 4, 5 anos, mais ou menos. Certo. Gostaria só de fazer uma colocação, né, e deixo ainda aberto para perguntas, caso alguém tenha interesse. Como seria mais uma questão mais pessoal, como que o senhor enxerga, né, para a posteridade, o benefício da recuperação dessas nascentes, dessas áreas de nascentes? E também, professor, para os próximos usos, considerando ali, né, que principalmente a gente da engenharia ambiental trabalha muito com isso, pensando no uso posterior.
nos benefícios posteriores, na verdade. Por exemplo, você recuperou a nascente, se protegeu a nascente, daí você vai ter um benefício com a qualidade da água, por exemplo. Essa água vai subsidiar outros processos na frente, seja abastecimento, seja até mesmo a agricultura ou a conservação do ecossistema local. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a importância dessa restauração, mais nesse sentido para a posteridade. Ótimo, legal, gente. Ó, aqui eu tô, talvez eu não consiga responder tudo, mas eu tô aqui justamente para ouvir vocês e conversar. Só vou trazer o do Marcos aqui rapidinho. Marcos, na Mata Atlântica, uma floresta demora de 30 a 60 anos para ter a estrutura de uma floresta adulta, né? E no Cerrado eu não sei, talvez seja menos. Árvores são um bicho lento e depende muito do solo, depende de outras questões. Se está aí no Tocantins, pode ser que seja Cerrado. Então, pode ser que seja a situação, se bem que está perto de uma APP, talvez não seja o caso, né? Porque está uma área mais úmida. Pode ser aquilo que eu te falei da muda. Ela está desse tamanho aqui em cima, mas a raiz dela está lá na rocha já, entendeu? Ela está investindo em outra coisa, que não dá para a gente ver. Mas só para você ter uma ideia que, cara, tudo bem, a vegetação demora de 30 a 60 anos para ter a estrutura, demora de 60 a 100 anos para ter o número de espécies, e tem um trabalho que mostra que demora provavelmente milhares de anos para ter a composição de espécies de uma floresta original, se tiver algum dia. Quando a gente fala milhares de anos, a gente fala, eu não sei quanto tempo demora, né? O cara pôs assim, de 3 a 5 mil anos no modelo dele, ou seja, tipo, beleza, amigão, não dá para saber, né? Tipo... Então, assim, eu não sei se você observou algum fator de degradação, pessoas entrando, mudas destruídas, ou que não foi feita adubação, que não foi feito um bom cuidado, que o mato está mais alto que a muda, isso é um fator que indica que não está bem feita a recuperação, né? Se o mato pode estar suprimindo, aí é uma questão. Mas olhar, assim, pode demorar mesmo, tá, gente? A árvore é um bicho lento. Você falou, eu já vou para a sua pergunta, tá, Thalisson? Mudou muito o clima após o término. Eu queria entender o que você quis dizer, eu acho legal essa percepção. Mudou o clima, tipo, não entendi. E assim, as mudas tinham 30 centímetros e quando você viu, elas estavam só um pouquinho maiores ou elas já estavam com 1,5 metro, 2 metros? Enquanto você escreve, eu vou falar um pouco do que o Thalisson trouxe, tá? Thalisson, então assim, sobre os benefícios, né, das nascentes, foi muito legal que eu estava trabalhando em Rondônia. Na última semana de setembro e na primeira de outubro eu estava em Rondônia desenvolvendo um trabalho e eu tive uma oportunidade maravilhosa da minha vida de conversar com diferentes pessoas para desenvolver um projeto de recuperação florestal lá na região junto com uma organização de lá. Eu conversei desde o extrativista de seringa, que mora, de seringa, né, o seringueiro, que mora numa reserva extrativista, até o cientista do Instituto Federal de Rondônia, até o sojicultor que foi autuado por invasão de unidade de conservação, não que todo sojicultor seja assim, tá, gente, pelo amor de Deus, até vários grupos. E um fator, assim, que todos eles trouxeram foi, cara, a gente tá ficando sem água. E a gente percebe, o sojicultor me falou isso, cara, com autuação por invasão de unidade de conservação, desmatamento. Ele falou assim, olha, a gente tá ficando sem água, eu percebo que estão assoreando as minhas nascentes, e os rios aqui estão diminuindo, porque o cara é velho, o cara viu. E a galera jovem, a gente sabe, não porque viu, mas por questões de educação ambiental e por conversar com os velhos. Então, assim, essa percepção é muito forte, mas isso também traz outra percepção. Por exemplo, existe um conceito que a gente usa no sistema de pagamento de serviços ambientais, que são os benefícios difusos, né? Então, por exemplo, por que vale muito a pena para um político roubar? Ou para alguém corromper um juiz? Por que vale muito a pena? Assim, pensando friamente, tá, galera? Pelo amor de Deus, não façam isso, droga, isso tá gravado. Vale a pena por causa do seguinte, no sentido dessa ideia, né? Que
que entra a tragédia dos comuns, entra vários outros conceitos da psicologia nisso. Se eu subornar esse juiz, ou se eu grilar essa área, vamos pensar em grilagem, né? Eu vou grilar esse terreno, eu vou roubar essa área para mim, né? Eu vou forjar um documento. Eu gasto, sei lá, eu vou gastar 50 mil reais para fazer essa atividade ilegal. Mas eu vou ganhar 300 mil. Ou eu vou subornar um juiz, eu vou gastar 1 milhão, mas eu ganho 5 milhões porque eu vou ter os meus esquemas ali que ele vai deixar eu fazer. Vale a pena para mim. Por que a sociedade, é muito difícil para a sociedade reagir a isso? Por que nós, como indivíduos, não estamos, cara, como assim? Vamos todo mundo para a rua agora, pá, porque o cara está subornando o juiz. Porque a gente perde pouco. É muito difuso a nossa perda. Né? A gente não perde, eu não vejo perder na minha carteira. Né? O cara tá roubando, tá desviando dinheiro, né? Eu não vejo, eu vou perder, mas eu não consigo ver. E mesmo que eu saiba o quanto eu tô perdendo, é algo pequeno, então não justifica uma ação, né? Então, a questão dos serviços ambientais, eles entram nessa lógica. Ó, se eu ferrar essa nascente, se eu poluir, se eu como indústria jogar aqui, eu tô ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro por não tratar meu esgoto. Ganhando, né? Por não tratar meu esgoto. E eu estou gerando uma coisa ruim que é difusa muitas vezes. Muitas vezes é difusa. Que não vai gerar uma reação da sociedade, porque cada indivíduo da sociedade não. Mudança climática é ruim. Mas, assim, individualmente, nós que, né, a gente não está morando numa ilha que está refugiado, igual milhares de pessoas já que está acontecendo, é chato. Mas, porra, a gente não vai parar a nossa vida por causa disso. Então, vamos lá. Então, dentro dessa lógica, a forma, um proprietário ele vê assim, ele fala, pô, cara, por que eu vou deixar de plantar minha soja? Ou por que eu vou conservar a minha nascente? Ou por que eu vou gastar uma grana para restaurar, sendo que o benefício é difuso e o benefício não vem para mim? Então, estratégias que você traz o benefício para o cara que conserva são muito importantes. Pagamento por serviços ambientais por água, como tem no município de Extrema. Agora, o mercado de carbono, não tem muito a ver com a parte de nascentes, mas o mercado de carbono está bombando, tá, gente? Muito, muito. Então, tem um pessoal lá em Rondônia que eu conversei também, que é uma comunidade, e junto com outras organizações, que eles conservam a floresta. Eles vivem na floresta, uma reserva extrativista, eles falam, ó, galera, o pessoal está desmatando tudo em volta, se não fosse por nós, estaria desmatando aqui. Quanto de carbono que seria emitido se não tivesse a gente aqui desmatando? Eu quero ganhar crédito de carbono por isso. E estão ganhando. Estão ganhando hoje crédito de carbono. Entendeu? Então, essa questão. Então, assim, o da água. Existem, né, todos os procedimentos para a lei de outorga de água, que eu não sou familiarizado. Em áreas rurais, as nascentes contam como área de proteção permanente. Você pode fazer plantios, desde que não descaracterize a vegetação, você pode fazer plantios de arbóreas. Você pode fazer, se você for de arbóreas de uso, né, você pode, se for um pequeno proprietário, plantar até exótica perto de nascente. Você pode, nas áreas de proteção permanente, de uso consolidado pelo Código Florestal, você pode desenvolver atividades agropecuárias. Qualidade da água. A gente tem estudos que mostram que a restauração melhora a qualidade da água. Silvio Ferraz trabalha bastante com isso. O Ricardo Taniwaki também trabalha bastante com isso. Então, é assim, ela melhora a qualidade da água, tá? Melhora a quantidade, aí é outro debate, porque é o seguinte, a gente já viu várias nascentes surgindo após a recuperação ser feita. Em que situações isso acontece? Não sabemos ainda, tá? Medindo o fluxo de água da bacia hidrográfica inteira. Galera, eu me empolgo, tá? Você pode me interromper, tá, Thaleson? Porque eu me empolgo. E eu não tenho outra reunião agora. Puta, vou vocês deixar, eu falo. Pensando na bacia hidrográfica inteira. Aumenta a produção de água da bacia hidrográfica se eu plantar floresta na bacia inteira? A qualidade melhora. Agora, o saldo final do ano nem sempre aumenta. E isso é uma coisa que gera muita discussão. O que é importante? As árvores usam água para sobreviver. Elas bombeiam água do solo para a atmosfera. É basicamente isso. O coração da floresta
Não é cíclico, é da terra para o ar. Ela puxa do ar e joga para a atmosfera. É o sistema circulatório dela, de uma árvore. Então, as árvores consomem água. E, às vezes, a nível de bacia hidrográfica, quando você tem muita floresta, mesmo floresta nativa, o saldo final de água diminui. Mas o que é importante, e é isso que diferencia as pessoas que estudaram. Então, isso aqui que eu estou trazendo é muito importante, galera. Na época de muita chuva, quando o rio iria inundar, quando seria um problema o fluxo de água, né, que a gente vê, a floresta segura. Você tem menos água porque a floresta está segurando. A raiz, o dossel, todo o sistema da floresta segura. E na época seca, como você tem a sombra, como você tem toda aquela proteção do solo, você tem um fornecimento de água. Então ela reduz os extremos da provisão de água, a floresta. E isso que é importante, porque você não quer ter inundação e você não quer ter falta de água. Então ela faz isso, para você ter uma vida melhor. E a qualidade da água é melhor. Ah, mas o saldo final você tem menos água. Beleza, vou ter menos água na época de chuva e mais água na época de seca. Perfeito, é o que eu quero, entendeu? É isso. Desculpa. Excelente, professor. Eu queria só abrir para o Pedro fazer a pergunta, que ele tinha levantado a mão agora há pouco. Pedro? Oi. Valeu, Thales. Bom dia, professor. Então, minha pergunta vai parecer um pouquinho besta, mas, na verdade, é porque eu tenho curiosidade de saber como é que funciona, assim, o processo. Por exemplo, a gente planta as espécies, né, de acordo com a metodologia. Aí, como é que, aí na questão de recuperação da nascente, como é que acontece? Tipo, ela puxa a água, aí mantém aquele local úmido, ou a água vem do lençol freático? E assim, como é que eu vou saber onde colocar essas espécies, assim, mais isso aí, sabe? Esse processo. Perfeito. Não, legal. Vou responder, Pedro, e depois eu vou falar um pouco do Marcos aqui sobre o clima que ele trouxe. Pedro, é o seguinte, como restaurar, né? Eu não entrei muito em detalhes de métodos. Você, bom, deixa eu pensar aqui por onde eu começo. Meu Deus. A nível hidrológico, eu vou te falar bem superficialmente. Por que quando eu restauro uma nascente pode surgir ou até aumentar o fluxo de água, né? Eu vi muitos relatos assim de pessoas que recuperaram a nascente, né? Então você imagina que você tem uma bacia hidrográfica, ela é assim quando você olha de lado, né? Nascente e desce. A nascente era aqui, o cara restaurou aqui. Aí protegeu a nascente, aumentou o fluxo de água, a nascente começou a ser aqui, porque você tem mais água, o lençol subiu e a nascente foi mais para cima. Mas assim, o que acontece hidrologicamente? Primeiro, o que mais mata a nascente é a erosão, tá? Isso é o que mais soterrou a nascente, fica difusa, vai secando. Aí você tem outro, ou a nascente vai descendo, né? A nascente deixa de ser aqui, ela vai vindo mais perto até sumir o afloramento. Qual é o processo contrário disso? Floresta é o uso do solo que menos tem erosão, tá? Então, é primeiro que ela segura o assoreamento. Outra coisa, tem todas essas questões que eu trouxe da água agora. Então, ela vai diminuir essa variação e então a nascente vai estar mais constantemente ali fornecendo água, tá? Então, e como que eu vou plantar essas árvores? Qual que é, assim, tipo, beleza, como é que eu recupero esse negócio? Entrando em mais detalhes. Primeiro, o isolamento de fatores que eu te falei. Como que a gente faz na prática aqui? Ó? Vamos lá, vou bem prática. Se for um lugar que tem gado, faz uma cerca, tá, para o gado não entrar. Se é um lugar que tem muita grama invasora, que é um dos principais fatores que fracassam, detonam a restauração, controla essa gramínea, seja com roçado, seja com enxada. Geralmente tem poucas situações que você pode usar herbicida e poucos herbicidas que podem ser usados em área de nascente, então eu não recomendo usar herbicida nessa situação, mas em outras áreas de restauração eu vejo que dá para usar. Depois disso, que as gramíneas estão controladas, a área está protegida, eu vou plantar essas árvores. Idealmente, seria legal você fazer uma análise de solo para ver se precisa adubar, qual adubação é necessária. Aí tem um trabalho bem legal do Leonardo Gonçalves, é um livro sobre fertilização florestal, que ele dá qual é a adubação para espécies nativas dependendo do solo. Livro antigo. E aí você vai plantar as árvores. Como é que eu planto?
né? Geralmente, no cerrado é um pouco mais complexo, porque tem toda aquela questão da raiz que eu trouxe, né? Mas assim, de forma geral, a gente planta cerca de 1.500 a 2.000 árvores por hectare, tá? Você pode plantar mais que isso. Se a área já tiver algumas árvores, você vai plantar menos que isso. Não tire as árvores que estão lá, pelo amor de Deus. E quais as espécies que eu escolho para plantar? Se é uma área de nascente, provavelmente uma vegetação de galeria aí no cerrado. Então a gente espera uma estrutura florestal. A gente não espera que seja aquele cerrado, né, senso estricto, aquele cerrado savana, né? A mata de galeria ela é uma estrutura florestal mesmo, que é mata de galeria, cerradão, né? Tem diferentes nomes. É importante você pensar como que eu vou formar uma estrutura florestal o mais rápido possível. Escolher espécies que crescem rápido é importante, porque essas espécies que crescem rápido ou que formam dossel rápido, elas vão sombrear rapidamente essas gramíneas invasoras, né? Gramínea invasora, cara, ela aguenta fogo, ela aguenta revolver o solo, a semente dela dura 50 anos, não estou exagerando, a semente de braquiária dura 50 anos no solo ou mais, tá? Mas ela tem uma coisa que ela não aguenta sombra. E sombra bem feita, tem que sombrear bem ela, assim, mais de 50% de sombra. Aí, isso ela não sabe lidar, porque ela é uma espécie de savana, savana não existe sombra, ela nunca teve que lidar com isso na história dela. Então essas espécies de árvores que vocês vão plantar, que cresce rápido e sombreia, buf. Ou semear, sombreou. Ótimo. Tem uma estrutura florestal, segurei, recuperei alguns processos. E a biodiversidade? Porque essas espécies que crescem rápido e sombreiam, geralmente elas morrem rápido. São espécies que 10, 20 anos elas morrem. E se não tiver outras árvores para substituir elas, cara, essa floresta vai morrer. Então, além dessas espécies que crescem rápido, você tem que plantar, já contando nessas 2.000, 1.500 árvores, já contando nisso, espécies mais lentas, que não conseguiriam fazer esse serviço de sombrear rápido, mas que elas vivem centenas de anos, ou que elas têm outros interesses para a fauna, para a comunidade, que elas vão crescer mais devagarzinho, meio que na sombra dessas outras. E vai chegar a hora delas quando essas que crescem rápido morrerem. Esse é um conceito geral que a gente usa para recuperar áreas degradadas através do plantio. Eu não sei, Pedro, se era essa a pergunta que você tinha em mente, tá? Eu penso numa restauração mais para fins de floresta, não penso... Existem, né, galera que... Eu tô vendo aqui, galera que usa... a galera usa banana, às vezes, que é uma espécie que tira a toxina da água. Eu acho super legal, eu nunca usei, né? Mas eu tô trazendo mais o meu viés, tá, gente? Tem 1.000 maneiras de fazer isso. Respondeu sim, professor. Obrigado. Só trazendo aqui rapidinho, só para comentar o que o Marcos trouxe, que a senhora que mora na chácara falou que o clima na casa dela que é próximo ficou mais agradável, mais frio. Legal, ótimo. É isso uma questão importante de floresta, que ela cria um microclima. Toda floresta, ao jogar água para a atmosfera, ela está se resfriando, toda árvore está se resfriando. Por isso, quando faz calor, ela sua mais igual a gente, ela mantém a temperatura dela agradável. Como ela é um ser vivo enorme, aquela temperatura fica melhor. E quando você está perto de uma fonte de água, essa floresta está em volta de uma fonte de água, essa umidade que sai da fonte de água, ela é preservada no microclima da floresta. Entendeu? Então, se você está pertinho, ainda mais quando tem água, a floresta fica ainda mais fresquinha. Só isso. Algo mais, pessoal? Ótimo, professor. Tem alguns comentários, a Fernanda tinha colocado anteriormente, que aqui no Tocantins acontece muito aquela questão que o senhor tinha comentado sobre o proprietário desmatar e a penalização não ser a altura, né? Então, compensar ali. A Juliana colocou também uma pergunta que eu acredito que o senhor já comentou sobre isso, mas se quiser complementar algo, ela pergunta se eu tenho uma área que tinha uma nascente, mas ela sumiu há muito tempo. Se eu recuperar essa área, é possível que essa nascente volte a nascer naquele local? Vamos lá, só vou comentar rapidinho da Fernanda e da Juliana. Da Fernanda, do desmatamento. 5% das multas ambientais do Brasil só que são pagas, tá? Quando são, né, lógico. O Brasil é um dos países que mais assassina lideranças ambientais e indígenas, mas também é um país que mais assassina todo mundo, né? Tem muito homicídio no Brasil.
E o Código Florestal diz que a reserva legal na Amazônia tem que ser, na parte de floresta amazônica, tem que ser 80%, e na Amazônia legal, em parte que não é floresta, que é cerrado, tem que ser 50%. Tem vários mecanismos nessa lei, em outras emendas e outras, que pode diminuir isso também. Então tem muitos proprietários rurais que recorrem através desses mecanismos legais. Então tem cara na Amazônia que tem 30% de floresta e ele está na legalidade também por causa que eles têm esses esquemas. A Juliana falou aumento das chuvas. Carlos Nobre, rios voadores, 40% da chuva aqui do Sudeste vem da Amazônia. Lógico, isso só acontece em larga escala. Se você restaurar uma fazenda, talvez não mude muito o ciclo de chuva, a não ser que seja uma área gigantesca. Mas o desmatamento na escala que acontece na Amazônia altera o regime de chuva local e global, né, nacional. Tem uma área que tinha, agora a pergunta da Juliana, finalmente. Tem uma área que tinha nascente, ela sumiu há muito tempo, né? Juliana, é aquilo que eu falei. Eu vejo muitos relatos de pessoas falando que a nascente volta. Se a área estiver assoreada, é mais difícil, né? A área só vai ficar barrenta, né? Porque a nascente não vai ter força de abrir um canal. Você teria que fazer um trabalho para abrir um canal ali, para ter uma nascente como era antes, se a área estiver assoreada, ou ela brota fora do assoreamento. Mas eu não sei em que situações, talvez tenha algum estudo sobre isso que eu não conheço, eu não sei em que situações isso acontece, em quantos anos, a gente não sabe, mas eu ouço relatos disso, que a nascente volta, ou até ela aparece mais para cima, assim, né? Mas não sei te dizer se isso vai acontecer ou não. Eu já vi relatos que não aconteceu nada. Eduardo, acho que tem uma dúvida. Isso, queria abrir para o Eduardo para a gente concluir a sessão de perguntas. Beleza. Professor, minha dúvida é justamente nessa questão dessa movimentação da nascente. Porque, assim, a gente tem no Código Florestal a definição de que a gente tem que ter a área de produção permanente de 50 metros em torno da nascente, né? Só que, por exemplo, eu estou fazendo, inclusive, meu TCC aqui em Palmas com uma nascente urbana, e a nascente, ela desloca entre o período chuvoso e o período de estiagem, né? Uhum. Aí, por exemplo, é 50 metros. Quando ela está perene, no ponto onde ela por exemplo, do período chuvoso, ou é no período onde ela está seco, esse deslocamento ele é meio assim, entendeu? Porque a gente não tem um histórico para ver o quanto que essa nascente se movimenta ao longo dos anos, entendeu? Tem muita coisa do Código, apesar do Código Florestal ser uma lei que existe desde 1934, na sua primeira forma, ela tem muito furo. Por exemplo, áreas rurais consolidadas, em APP, você pode desenvolver atividades agrícolas de baixo impacto. Desculpa, atividades agropecuárias de baixo impacto em áreas consolidadas dentro de APP. O que é uma área, o que é uma atividade agropecuária de baixo impacto? Ela não define. Entendeu? Então, muito da interpretação do Código Florestal vem dos órgãos locais. O que o promotor, o que o órgão ambiental local define, porque está aberto mesmo. No seu caso, Eduardo, eu não sei, tá? Porque a parte legal, apesar de eu saber a lei, eu nunca tive que lidar diretamente na parte legal. Pelo Código Florestal, por exemplo, vamos supor que você tem que recuperar a APP de um rio, que ele tem, né, todo rio tem uma variação de margem, né? Ele pega a margem predominante, né? Qual que é a margem daquele rio na maioria do período ou na média, né? No seu caso, o que eu faria se eu fosse você? Eu pegaria a nascente no período chuvoso. Por quê? Ou a nascente no período predominante onde ela fica, não o da seca. Ou seja o chuvoso, seja o predominante, mas não do da seca. Por quê? Pegando o período chuvoso, que é provavelmente a nascente está mais para cima, acho. Imagina, Eduardo, não sei. Né, no relevo, quando chove mais, é isso? No seu caso? Isso. Tá, geralmente é assim mesmo. Você vai recuperar essa nascente no período chuvoso e você vai ter que recuperar a APP inteira, que provavelmente vai pegar um pouquinho de onde ela aparece no lugar seco. Então você está protegendo as duas. Todo esse gradiente aqui está sendo protegido. Se você fizer só a sua proteção a partir do... Imagina que meu braço é o rio, minha mão é a nascente, né? Você está fazendo a sua proteção aqui, na nascente aqui, você está recuperando aqui.
Beleza, você faz aqui e recupera todo o rio, porque você tem que recuperar a APP também. Você não está protegendo essa parte. Então, se você considerar que a nascente é aqui em cima, você está protegendo todo mundo. Porque a APP também tem que ser restaurada. Ou protegida, pelo menos. Então, se eu fosse pensando que o objetivo é proteger recurso hídrico, pensando que o Código Florestal fala que você tem que usar o leito predominante, ele não fala muito para nascente, né? O leito predominante, né, a parte predominante, eu faria isso. Você só tem que atentar se a sua nascente é perene, tá? Ah, mas putz, ela é perene, só que ela muda de lugar, então ela é intermitente aqui e intermitente aqui, né? Ela fica se mudando. O Código Florestal não contempla isso, fica para interpretação dos órgãos ambientais locais, entendeu? Ou seja, eu não estou respondendo nada, eu estou só dando mais confusão. Mas é uma bela discussão isso daí. O que você está a fim de fazer, Eduardo? Eu concordo contigo no que tu falou de proteger a parte mais amontante dela. Porque realmente faz todo sentido. Você acaba protegendo o curso ajusante, onde ela está nesse período mais de estiagem. Faz total sentido. Ótimo, que bom que foi útil. Pronto, professor, já tem a solução e a justificativa do trabalho. Ó, o Ricardo falou que... Numa palestra. Tá aqui a gravação. Professor, gostaria de agradecer, já aqui encerrar as perguntas, né, respeito ao horário, aos seus compromissos e também dos ouvintes, mas gostaria de agradecer a sua participação, professor. Foi muito gratificante para a gente ter esse momento de debate, de contribuição. Eu acredito que ainda mais, né, para o pessoal que teve dúvidas pontuais, né, enriquecedor realmente. E gostaria de agradecer em nome do PET também pela prestatividade, que o senhor foi sempre bem acessível, né, pelos e-mails, apesar da rotina corrida dos últimos dias. Você viu, né, a mensagem automática lá. Sim. Mas gostaria de agradecer, professor. E informar que nós estamos trabalhando aí numa lembrança do evento para encaminhar, tá? Entre em contato para maiores informações depois.